A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de dois fios. Por quê? Porque ela penetra entre juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 a 25. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu convidei um abençoado, mas Deus sabe de tudo. Glória a Deus. Estou me arrepiando hoje, não sei se é gripe que quer me dar, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, né? Sai para lá. Romanos 7. Glória a Deus. Romanos 7, 14. Está aqui, 7,14. Glória a Deus. Vamos lá, quem não tem Bíblia acompanha aqui, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito com o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho o prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E até aqui os irmãos podem sentar glorificando a Jesus nesta noite. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto nesta noite. Eu quero intitular essa palavra aqui a luta interior. Costumeiramente a gente se ouve aqui, eu creio que todos os nossos irmãos que dirigem o culto ou que ministra sempre fala isso, e parece não, nós estamos alinhados no mesmo propósito, na mesma, que é falar a palavra de Deus. Os irmãos sabem que constantemente nós estamos numa luta terrível, e essa luta é a carne e o espírito. Quando eu falo a carne, eu falo da nossa natureza adâmica caída. Só que dentro de nós há duas naturezas, a natureza caída adâmica e também uma nova natureza em Cristo. Por isso que em Romanos 8 está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne. É interessante quando se refere à carne, fala a nossa natureza. Nós não podemos fugir disso. Constantemente nós estamos nesse embate, nessa luta constante, a carne e o espírito, e ambos militam entre eles. É uma luta terrível. Mas a gente costuma dizer que aquele que é mais alimentado vai vencer. Se nós alimentar mais o espírito vai vencer a carne, e isso o cristão tem que pensar nisso e tem que viver dessa forma, né? Como tem um provérbio popular, né? Um provérbio bem chulo, que o crente é semelhante ao pastel de rodoviária. É pouca carne e muito óleo. Né, manda, diaconisa Heloísa? Pouca carne e muito óleo.
tem que ser o cristão: pouca carne e muito óleo. Por que muito óleo? Quando fala de óleo na Bíblia, fala do Espírito Santo, né, irmãos? A carne fala da nossa natureza. Mas vamos lá. A passagem de Romanos 7, 14 a 25, um dos textos mais desafiadores ou profundamente pessoais das Escrituras. Nela o apóstolo Paulo revela uma intensa luta interna. É uma luta constante interna da natureza caída e de uma nova natureza em Cristo. Por isso que quando o Senhor falou para os três mais chegados, Pedro, Tiago e João, quando ele estava lá no Getsêmani, ele estava orando, a Bíblia diz que Jesus suou sangue, porque estava chegando o seu momento, o momento da crucificação, e ele suou sangue. Ele sabia que ele iria passar por um momento de tamanha aflição. Que eu costumo dizer que, imagina, 8 bilhões de pessoas, o pecado de 8 bilhões de pessoas sobre uma só pessoa, foi sobre Jesus. Por isso que ele suou sangue, por isso que ele sentiu ali um desespero, e por isso que ele fala uma palavra em aramaico, Pai, ô meu paizinho, se possível for, parta de mim esse cálice, mas uma exceção, não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua. Então a vontade de Deus foi, como está escrito lá em Romanos também, que foi, Deus provou o seu filho e não muito menos poupou, mas antes o entregou por nós. Aí alguém pode pensar assim: como, pastor, que amor é esse de dar o seu filho por nós? Irmãos, foi o amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, não fala só isso que ele fez, mas ele fala nós que estamos aqui. Você foi alcançado pelo amor de Deus. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e está escrito em Isaías que por suas pisaduras fomos sarados. Amém? Você pode glorificar a Deus? E qual é a lei que se refere aqui? Qual é a lei que se refere? A lei do conhecimento do pecado. Embora quantas das vezes eu me perguntei, dizendo: meu Deus, mas eu não fiz nada, eu não tenho culpa nenhuma e herdei o pecado. Eu creio que alguns irmãos também já pensou assim, mas puxa vida, né? Eu ouço direto que eu sou pecador e eu ficava pensando: puxa, mas eu não fiz nada. Só que nós herdamos a culpa. Por um homem entrou o pecado, que foi pelo Adão, mas também por um homem chamado Jesus Cristo entrou a graça salvadora a todos os homens, e todos que confessam o Filho têm a vida eterna. Oh, meu irmão, a lei é como o espelho. A lei é como você olhar para o espelho e ver quem é você. Sabe o problema de muitos de hoje? É que ao invés de assumir a culpa dos seus erros, dos seus pecados, joga no outro. É porque fulano, é porque cicano, é porque beltrano. Não, irmão, não, quando a gente começa a fazer isso, escapar dos nossos erros ou justificar as nossas falhas, e Deus não quer isso. Deus quer que nós olhamos para nós. Lembra lá da ceia? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha que interessante. Como diz lá também lá em Mateus: hipócrita, quer tirar a trava do olho do teu irmão, sendo que no teu olho tem uma trava. Mais ou menos assim, ó. Para de olhar lá para o outro e olha para dentro de você. Analise você. Vê que você precisa ser regenerado, salvo, liberto, transformado. Mas na grande maioria, muitos jogam a culpa no outro. É porque o outro, é porque não, irmão. Vamos assumir. Porque muitos não é curado, diaconisa Heloísa, porque não assume quem é. Porque Jesus perguntava para aqueles homens que era cego: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que o abençoado precisava de enxergar. Jesus sabia que o paralítico precisava andar. Mas a pergunta é: você quer? Você quer ficar são? Você quer ver? Lembra de Bartimeu à beira do caminho, Marcos 10:45, e Bartimeu, o filho de Timeu, está à beira do caminho e percebe que Jesus está passando, aí ele clama alto.
Em outras palavras, ele grita: Jesus, filho de Davi, ô Jesus! E Jesus para e ouve. E Jesus faz o que? Manda o chamar. E aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ô meu irmão, o que você precisa? Nessa noite eu estou falando porque primeiro vem para mim, irmãos. A gente precisa ser tratado em Deus. Eu sempre digo aqui, não tem um anjo aqui, não tem um. Irmão, eu sou pecador tanto quanto você, falho tanto quanto você, mas todo dia, constantemente, eu estou lutando com essa carne, dizendo: Deus, me guarda, Senhor, a minha vida, porque eu quero chegar no céu, receber do Senhor a coroa. Mas nós precisamos assumir quem somos às vezes, irmão. O problema é que muitas das vezes nós fomos doutrinados, ensinados que nós não podemos, nós temos que ficar resistendo o tempo todo, que temos que ser aquele crente, super-homem, mulher maravilha. E aí muitos estão sofrendo, entrando em depressão, ou até mesmo indo para a morte, suicídio. Por quê? Porque não pode expressar quem é, porque foi ensinado. Não, o crente não pode, irmão, não, irmão. O que a Bíblia diz? Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, e Ele cuidará de vós. Esses dias um pastor tirou a sua própria vida. Aí você pergunta: mas como o pastor tirar a própria vida? Ô irmão, você acha que o diabo está brincando de ser diabo, irmão? A Bíblia diz que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e destruir. Mas também Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas é interessante que perceba que é o mesmo, esse ladrão representa o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar a esperança, destruir o sonho. Mas Jesus veio para dar vida. Mas o ser humano tem que querer esta vida em Cristo. E querer essa vida em Cristo requer seguir a Jesus. E seguir a Jesus, Lucas 9:23, se alguém, ninguém é obrigado, mas a condição é: se alguém quiser vir após mim ou detrás de mim, tome a sua cruz e siga-me. A condição para seguir a Jesus é reconhecer que é pecador. E quando você reconhece que é pecador, e que você transfere aquilo que você é em Cristo, a tua vida vai ser fortificada em Cristo, e a sua vida não será uma vida vazia. Lembra Gálatas 2:20? Coloca Gálatas 2:20, vamos lá. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Gálatas 2:20. Quanto, irmão? Já estou. Vamos lá, igreja, vocês vão ler. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Olha que bênção. Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. Perceba que ele não anula a sua natureza pecadora, só que agora ele transfere, dizendo: olha, a minha vida agora, a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, era para você dar glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele não está anulando a sua natureza caída, adâmica, pecadora, mas ele transfere que agora ele vive para a glória de Deus, porque ele está crucificado em Cristo. E quem está crucificado em Cristo, a Bíblia diz, crucificou a carne e as suas paixões. Qual é as paixões da carne, irmão? É os desejos desenfreados. Por isso eu estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Hoje é noite de cura, irmão. Jesus, ele cura através da palavra. A voz já está limpa pela palavra que vos tenho falado. Porque sabemos que a lei é espiritual e não carnal, vendido ao pecado. A palavra lei no grego quer dizer nomos, refere-se a si mesmo, de sistema de mandamento que deu a Moisés, a lei. A lei espiritual reflete santidade de Deus, mas ao mesmo tempo revela a nossa natureza pecadora. A palavra carne indica uma vida dominada pela carne, pelo pecado, destacando a fraqueza diante da lei. Essa revelação nos leva a um reconhecimento da nossa incapacidade de cumprir os padrões divinos pela lei. Porque pela lei, pecou, morria. Pela lei, 3.000 homens morreu. Pela graça, 3.000 homens foram salvos. Não vou repetir para ficar bom. Pela lei, 3.000 homens morreram. Mas pela graça, 3.000 homens, a primeira pregação de Pedro, aleluia, 3.000 almas aceitou Jesus. Você está vendo que a lei, ela apontava para o pecado e era como cirúrgico. Era sem misericórdia, irmão. Só que aí a Bíblia diz, aonde habitou o pecado, Romanos 5, 20 a 21, superabundou a graça. Onde o pecado era demasiadamente tomado, aí a graça de Deus vem e suple tudo isso. Só Deus pode fazer um negócio desse. A tragédia da dupla natureza, a luta interna, Paulo expressa, porque não faço o que eu quero. Ó, irmão, isso aqui, ó. Porque não faço o que eu quero, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Aqui ele descreve a batalha entre a vontade de fazer o bem e a força pelo pecado que habita nele. Não é assim, irmão? Então eu estou inserido nisso. Não é assim? Tem coisas que você quer fazer e parece que não tem força para fazer, mas aquilo que às vezes você não quer fazer, você acaba fazendo. Por quê? Comece a pensar. Aqui ele descreve uma batalha interna terrível. Aí ele fala assim, ó, a palavra aborreço revela o desespero e a frustração, quando ele quer fazer o que é certo e não dá certo. Aí ele diz, eu aborreço, eu fico triste, eu reconheço. Por isso que quanto de nós, só que aqui para nós, sabe quando você olha e diz assim, puxa vida, Senhor, tentei acertar e errei. Graças a Deus que tem temor de Deus aí. Sabe o que é difícil? É quando alguém olha para dentro de si, faz o pecado, comete o pecado e não sente medo, não sente constrangimento, não sente nada. Aí tem um perigo. Porque a Bíblia diz, se pecarmos livremente, vamos dizer assim, é uma palavra bem difícil, livremente, ou por escolha, não teremos misericórdia. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Por isso que nós temos que ter bem ciência. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vida eterna para aquele que reconhece que é pecador. Revela o desespero, a frustração. Essa luta é um reflexo da condição de todos os crentes que reconhecem o bem, mas muitas das vezes falham em fazê-lo. Quantas das vezes eu me pego dizendo, meu Deus, puxa vida, Senhor. Ou só eu penso assim? Quantas vezes eu falo, meu Deus do céu, não era para eu falar, eu falei, Senhor. E palavra mesmo que não tem como voltar. Não tem como voltar as palavras, presbítero Wilson. Aí a gente fala no calor da emoção, e ele fala, meu Jesus, é isso aqui. Aí depois eu fico lá me aborrecendo, dizendo, meu Deus, me perdoa, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser crente, Senhor. Irmão, isso é para nós, não estou pregando para anjo não, irmão.
Eu estou pregando para pecador que reconhece que só a graça de Deus, aleluia, que faz nos continuar olhando para Jesus. Por isso que Paulo disse certa feita: Senhor, tira de mim, não aguento mais esse negócio. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fragilidade, Paulo. Oh, meu irmão, quem sabe alguns de nós estamos aqui dizendo, e olha para dentro de si e diz: Senhor, tem misericórdia. Isso é bom, irmão, isso é bom. Como assim bom, pastor? É que você reconhece quem é você. O problema é quando as pessoas pecam e parece que não está nem aí. Aí já entra naquele estado de iniquidade, né? Como a gente canta, né? Iniquidade, que a gente peca e nem sente mais o pecado. Quando vai ver, tá de mão dadas com o capiroto. Mas quando alguém peca e diz: meu Deus, eu queria acertar e errei, Senhor. Aí Deus fala: minha graça te basta, eu vou te levantar, você reconheceu. Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia, irmão. É aquele que olha para dentro de si: Deus, me perdoa, Senhor, e acaba deixando aquilo que fazia e não faz mal. Por isso que quantas das vezes Jesus falou para aquela mulher pecadora que foi pega no ato de adultério, que Jesus falou para ela? Condenou ela? Condenou? Não. A mulher lá está toda trêmula, Jesus está escrevendo na areia da praia, e lá estão os inimigos lá. Quem sabe já tinha saído com ela também, está lá, do menor ao maior. A Bíblia diz que estava tudo com pedra. Aí Jesus pergunta aquela perguntinha bem: se alguém aí não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí aqueles que estavam ali começaram a olhar para dentro de si, porque assim, apontar para o outro é muito fácil, criticar os outros é muito fácil, mas por quê? Porque não. Mas quando você começa a olhar, se enxergar, ver o seu nariz, né? Aí o negócio fica melhor ainda. Quando você olha a trava do teu olho, aí tá tudo legal. Quem não tem, aí a Bíblia diz que do menor, está escrito, do menor ao maior foi soltando as pedras. Eu imagino agora a mulher olhando para Jesus, trêmula, e Jesus vai dizer o quê? Mulher, vai e não peques mais. Por que não peques mais? Para que não suceda coisas piores. Está vendo que Jesus, ele perdoa? Mas ele dá uma condição: eu estou te perdoando, não faça mais isso, não continue fazendo mais isso. É simples, irmão. Só que algumas pessoas preferem ficar no estado de pecar, e parece que o pecado é como algo bom, né? Mas que leva à morte. Mas Jesus que é o Deus de vida, e vida com abundância. Paulo diz: eu vejo meus membros outra lei que milita contra a lei da minha mente. A palavra milita no grego quer dizer, sugere uma batalha intensa. É uma batalha constante na mente. Por isso que se o nosso emocional tiver ferido, doente, nosso corpo todo terá doente. A Bíblia diz: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, treva. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, será luz. Por isso que a concupiscência é o olhar, é o desejo, é o cobiçar. Por isso que nós temos que vigiar, guardar o coração. Provérbios 4:23, sobre tudo, não é? Sobre o dinheiro, tudo. Guarda o coração, porque deles procede a saída da vida. É do coração que você diz: eu amo você. É do coração que você diz: eu odeio você, eu não gosto de você. É do coração que você diz: eu abençoo em nome de Jesus. É do coração que você diz: infeliz, filho do cão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. A mesma boca que abençoa também, se não vigiar, é a boca que amaldiçoa. Só que o cristão não pode amaldiçoar. Abençoa, guarda o coração em Deus. Mas foi que me feriu. Esquece, meu Deus do céu, esquece. Pastor, aí muitos falam assim: mas por que não foi com você?
Ô irmão, eu sempre digo, eu não guardo nem dinheiro, vou ficar guardando raiva. Não é, Sidney? Eu não guardo nem dinheiro, vou ficar guardando ressentimento, irmão. Sabe por que pessoas estão doentes emocionalmente? Pessoas com câncer. Você pensa que é só fisicamente? Pessoas com câncer por causa de raiva, rancor. Pessoas, sabe aquela pessoa que guarda aqueles negócios lá dentro, lá cheio de raiva. Ai, eu não suporto, meu Deus do céu. E vai morrendo aos poucos, vai definhando aos poucos. Por quê, irmão? Ô, irmão, vamos viver, vamos ser livres em nome de Jesus. Jesus nos tirou das trevas para a gloriosa luz, em nome de Jesus. A esperança em Cristo, o clamor por libertação. Paulo exclama: miserável homem que sou, quem me livra do corpo dessa morte? Aqui miserável quer dizer, expressa uma profunda angústia. Esse clamor é um reconhecimento de que a luta contra o pecado pode ser esmagadora, porém Paulo não para na angústia, ele se volta para a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo. Vou repetir, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aí ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele reconhece a sua falha, que ele é carnal, que ele é humano. Só que outra coisa, ele reconhece que em Cristo há força, graça, poder, misericórdia, restauração, livramento, em nome de Jesus. E 10.000 à nossa direita não seremos atingidos, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Oh, quem está debaixo da sombra tem cura, tem proteção, tem alegria. Paulo, certa feita, ele vai citar em outro texto dizendo: ainda é uma possibilidade, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia após dia. Aleluia. Ele está dizendo: ainda que o meu corpo exterior seja frágil, vulnerável, contudo o interior se renova dia a dia. Você crê? Eu sinto graça. Aleluia. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7:24. Isso nos lembra que a libertação é uma obra divina. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses: aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão leu aqui, eu estou no culto: o Senhor é o meu pastor e não me faltará, porque pode faltar tudo, mas Ele nunca faltará. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aí ele vai dizer ainda, é uma possibilidade: que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença do meu inimigo, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem graça e misericórdia de Deus nessa noite. Certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é um dia, querido. Você está de pé por causa da misericórdia de Deus, é todo santo dia. Você acordou porque a misericórdia de Deus, aleluia, foi sobre você, foi sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua família. Você está respirando hoje porque a misericórdia de Deus te alcançou. Você pode levantar a tua mão e celebrar nessa noite dizendo: Deus, obrigado. Tua bondade. O que é bondade, pastor? Bondade é o fiel amor de Deus para conosco. Eu sinto de Deus nessa noite a graça. Aleluia. Olha que interessante, a vitória em Cristo. Para nós terminar, 7:25.
eu agradeço, ele vai dizer assim, ó, eu agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo reconhece, eu agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois como a mente, eu mesmo sirvo a lei, as instruções, mas com a carne, a lei do pecado. Essa condição é quando nós vivemos na condição da carne. Mas quando você vai para Romanos 8, nenhuma condenação há para quem é condicional, quem está em Cristo. Vamos lá, me ajuda aí, Cirino, coloca aqui. Romanos 8, 1 para você ver, para nós terminar. Portanto, ó que interessante, respeita a vírgula para você entender, ó. Agora, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo, que não anda, mas segundo o Espírito. Em momento nenhum ele está anulando a natureza caída, ele reconhece a sua natureza. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne ou o curso dessa vida, mas anda segundo o Espírito. Essas são as boas novas, o Evangelho quer dizer boa nova. A lei incita, ressalta, condena o pecado, todavia o cristão não está debaixo da lei. O crente em Cristo é incorporado plenamente ao corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz no batismo, fomos sepultados com Ele no batismo e ressurgimos com Ele. O crente em Cristo é incorporado plenamente ao corpo de Cristo. Por isso nós participamos da ceia. Quem comer do meu corpo terá vida, e quem beber do meu sangue. Mediante o Espírito, o corpo teve início na morte e ressurreição. Tem Jesus Cristo como cabeça, inclui todos os remidos como seus membros. A autoridade que governa o corpo não é mais a lei do pecado, tampouco a natureza carnal, muito menos o pecado, mas a lei do Espírito, que significa liberdade pelo Espírito. O cristão é liberto do cativeiro do pecado. Você pode glorificar? Ó, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Quando fala morte, refere à condenação eterna, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu irmão, você tem um privilégio grande. Jesus te comprou com sangue, te remiu, te chamou pelo teu nome, tu és dele. Oh, eu sinto de Deus. Porque o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne. Olha que interessante, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eu imagino o diabo dizendo assim: eu venci, acabei com os planos. Aí Deus, na sua onisciência, na sua presciência, Deus fala assim: eu vou enviar o meu Filho unigênito, e todo aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Olha que interessante, porquanto que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, né? Pelo pecado. Deus agora envia o seu Filho em semelhança humana da carne, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Você pode dar glória? Só quem podia fazer isso? Só Jesus.
não era sangue de carneiro, não era sangue de cordeiro, não era sangue nenhum de nenhum animal, mas só o sangue de Jesus para fazer isso. Aí ele vem em semelhança de carne, aleluia, nasceu de uma virgem, morreu numa cruz como maldito, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai, aleluia, intercedendo por esta igreja. Oh glória! Eu sinto a presença de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. A vitória de Cristo. A vitória não está explicitamente mencionada, mas a implicação é clara. A verdadeira libertação é a vitória sobre o pecado. Só é encontrada em Jesus Cristo. A palavra servir implica um compromisso total com Deus, que nos empodera a viver de maneira que glorifique ao Senhor. Por isso que servir, como o salmista diz, servir o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. No seu servir, na sua condição de servo, é que a graça de Deus, o poder de Deus, empodera a igreja a viver a vontade deles, que é boa, agradável e perfeita. E eu concluo. A experiência de Paulo em Romanos 7 nos mostra que a luta contra o pecado é real e que todos nós enfrentamos. No entanto, a boa notícia é que em Cristo encontramos força para vencer. Ao compreendermos a profundidade da nossa condição pecadora ou pecaminosa, somos levados a reconhecer a nossa dependência em Deus. Por isso que Paulo ora a Deus dizendo: Deus, tira de mim, como alguns de nós já fizemos, já oramos, né? Senhor, está difícil demais, eu não aguento mais. Outro diz: eu quero morrer, mas não quer morrer, quer vitória, né? E aí Deus fala: não quer morrer não, eu quero. Se Deus fosse ouvir a nossa oração no momento de desespero, nós estávamos lascados, irmão, estava perdido. Se Deus fosse ouvir as nossas orações dizendo: Deus, eu quero morrer, e fosse fazer aquilo que nós oramos, nós estávamos, acho que a metade da humanidade tinha. Só que Deus conhece o desespero de cada um, irmão. Por isso que a Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente, gratuitamente. Até no orar nós temos que saber pedir. A Bíblia fala, né? Vocês pedem, mas vocês pedem mal, hein? Para os seus próprios deleites. Então saibam pedir. Reconhecer a nossa dependência. Precisamos entender que não podemos vencer essa luta sozinho. A graça de Deus é essencial para a nossa libertação. Buscar a transformação. A luta interior deve nos motivar a buscar uma transformação diária, irmãos, todo dia, por meio do Espírito Santo. Nós não vamos vencer, irmãos, se nós formos lutar com a nossa força. Se a gente for querer, não, porque eu vou conseguir sozinho. Você não consegue nada sozinho. Gálatas 5,16, vamos terminar. Gálatas 5,16, olha que interessante. Isto vos digo: andeis no Espírito, e não satisfareis, nessa tradução, os apetites ou as obras da carne, porque os anseios da carne se opõem ao Espírito, e o Espírito contra a carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Olha que interessante, é uma luta entre eles, né? As obras da carne, é uma luta constante, e para vencer, tem que buscar transformação em Jesus Cristo, ser limpo pela palavra, viver em esperança. Apesar da luta, temos esperança em Cristo, que nos fortalece e nos dá vitória. 1 Coríntios 15, 57, Paulo nos lembra que graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos oferecer a nossa luta interior a Deus. Quando você estiver enfrentando um problemão, tanto emocional,
Seja qual for o problema, peça ajuda a Deus. Clame ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, me ajuda a pedir, me ensina a orar, me ajuda a buscar. Salmo 27, uma coisa peço e também busco, não só peço, mas eu busco ao mesmo tempo. Que eu possa estar na casa do Senhor por longos dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, não só peça, mas busque. Buscar é se aplicar, confiando na graça de Deus, que é suficiente para nos libertar e nos transformar. Que ao vivermos na realidade da luta, possamos também viver na esperança e na vitória que encontramos em Jesus. E a igreja diz amém. Se coloque de pé. Você pode dizer assim: mas